Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 7 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Revista Adultos, que tem como título A Responsabilidade é Individual. O texto áureo encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. E diz assim, o texto sagrado: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verdade prática? Para a lei da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos de 20 ao 28. Diz assim o texto sagrado, versículo 20: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Muito bem, a salvação é individual. Você já deve ter ouvido essa expressão. É muito comum em nossas igrejas locais. O que está por trás dessa expressão é a perspectiva da responsabilidade individual diante de Deus. Ou seja, cada ser humano é responsável, por si mesmo, diante do julgamento de Deus. A palavra de Deus mostra exatamente essa perspectiva. O pecado é um ato individual e não há nada que o justifique diante de Deus. Não há desculpa diante de Deus para o pecado que o ser humano comete. A única saída para o ser humano pecador é arrepender-se de seus pecados e crer no Evangelho de Jesus Cristo. A introdução desta lição de número 7 vai dizer que o ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia, que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias 31, 29. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Nós vamos ver no decorrer da exposição desta lição que este ditado é falso. Esse ditado não é verdadeiro no que tange ao julgamento divino e a responsabilização de cada um perante Deus. Tópico primeiro, sobre a máxima usada em Israel.
Ponto 1. Uma máxima equivocada. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do Decálogo, Êxodo 20, versículo 5. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés, Deuteronômio 24:16. Isso é lembrado na história de Israel. Então, se dizia naquele período ali do profeta Ezequiel e também do profeta Jeremias, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, eles estavam querendo, com esse ditado popular, dizer que eles não eram culpados. Eles não deveriam estar sendo punidos pelos pecados dos seus pais. Mas, na verdade, estavam sendo punidos por seus próprios pecados. Né? E os pecados das gerações, dos pais, dos avós e deles próprios, vinham se acumulando, até que o juízo de Deus se derramou sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. Ponto 2. Jeremias e Ezequiel trataram do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. Ele estava falando de algo que iria acontecer. A seção de Jeremias 30 a 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Isso vai acontecer no milênio. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. Jeremias 31, 29 e 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada pelo profeta Ezequiel é imediata. Quer dizer, não deveria usar essa expressão, esse ditado. Os pais comeram uvas verdes e nós é que ficamos com os dentes embotados. Não. O profeta Ezequiel, usado por Deus, diz que ele não deve usar isso porque estavam sendo, de fato, punidos pelos seus próprios pecados. Veja Ezequiel, capítulo 18, versículos 2 e 3. Ponto 3. O problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, Jeremias 31, 29, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária, que diz que quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo essa passagem do terceiro mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, Romanos 5, de 8 a 10. Pois eles se tornam em uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. O que isso significa? Maldição hereditária. Meus avós, meus pais fizeram pacto com os demônios, tinham algum vício do alcoolismo, vício do fumo, e do tabaco e outras coisas, vício da prostituição, e que isso vai passando de pai para filho, né? Automaticamente. E isso chama-se maldição hereditária, está dentro do contexto dessa falsa doutrina aí da batalha espiritual, maldição hereditária, essas coisas aí que muitos andaram ensinando e ainda ensinam em vários contextos, né, evangélicos. Temos que ter cuidado com esse tipo de ensino, porque o ensino bíblico, claro, é que a responsabilidade é individual. Cada ser humano vai dar conta de si mesmo a Deus, né? Então Deus vai julgar cada um de nós pelos nossos próprios pecados, que nós cometemos ao longo da nossa jornada terrena. O tópico 2 fala sobre a salvação para todos os seres humanos. Ponto 1, a esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações.
A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Veja João 5,40 e 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3,9. Então, há esperança para o pecador que se arrepende. Então, a vontade de Deus é salvar todos os pecadores que se arrependem, indistintamente. Não há um grupo selecionado para ser salvo e outro grupo selecionado para não ser salvo, segundo entendemos pela palavra de Deus. Ponto 2. Refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa falsa ideia de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Lamentações 5:7. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados de Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual, de maneira textual e direta. A palavra alma, nesse contexto, significa a própria pessoa. Então, o profeta Ezequiel refuta esse pensamento fatalista, que o que meus pais fizeram, eu tenho que pagar por eles. Não, isso não acontece. Nós não estamos destinados a isso ou aquilo. Pelos nossas próprias escolhas, nossos próprios erros é que vamos ser julgados, ou ser punidos, ou receber o galardão na nossa vida. Então, a culpa é de cada um individualmente. Não tem nada a ver com nossos pais. Eles já pagaram pelos pecados deles, ou vão pagar ainda, e nós já pagamos ou vamos pagar pelos nossos pecados, nossos erros que nós cometemos. Muito bem. O ponto 3, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada e se fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Mas, se pelo contrário o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. É possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. Veja 2 Pedro 2, de 20 a 22. Ou seja, o que está querendo dizer aqui o comentarista? Que o que Deus está falando ali no profeta Ezequiel, nesse texto, é que se o justo, ele sempre praticou justiça, sempre andou no caminho da justiça e da retidão. Mas um dia ele resolveu não praticar mais a justiça e a retidão. Resolveu pecar contra Deus, fazer coisas erradas, voluntariamente, ou seja, propositalmente. Aquela justiça que ele praticou lá atrás não vai poder salvá-lo, não vai poder ajudá-lo. E, ao contrário também, a recíproca também é verdadeira, ou seja, a pessoa teve uma vida de pecado, uma vida de práticas desagradáveis à palavra de Deus, mas se arrependeu, pediu perdão e se converteu dos seus maus caminhos. Essa pessoa vai ser salva. E aqueles pecados que ele cometeu lá atrás não vão ser lembrados no dia do juízo de Deus, no dia do julgamento que todo ser humano vai ter que enfrentar. E o cristão, ele não vai ser julgado para a salvação, ele vai ser julgado para galardão, mas a humanidade, de uma maneira geral, vai ter que estar diante do grande trono branco, no dia do juízo final, e ser julgado. Então, a justiça que alguém pratica e depois para de praticar, não vai ajudar essa pessoa, se ela não se arrepender, se ela não mudar de comportamento, isso não vai adiantar nada. E o pecador que vive uma vida de pecado, mas se arrependeu, pediu perdão, se humilhou, se voltou para Deus, esse vai ser perdoado e vai ser salvo. Muito bem, antes de tratarmos do tópico 3, eu quero
falar sobre a FAEST Academia, que é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio de seus núcleos de estudo presencial já formou mais de 5.000 alunos. Já atendeu mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países diferentes, de língua portuguesa. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento temos o curso básico em Teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESP. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos. Aproveite a nossa super promoção. Na aquisição do curso básico em Teologia, você recebe de brinde o curso livre A Arte de Pregar para todos que querem ser pregadores do Evangelho mais bem preparados. Tudo isso em apenas 12 vezes de R$ 35 no cartão de crédito. É muito barato. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link na descrição. E aqui na descrição você vai encontrar esse link para você ter mais informações sobre o nosso curso. Nossos professores são pastores das Assembleias de Deus, são bacharéis em teologia ou pós-graduados em teologia, homens de Deus, homens estudiosos das Escrituras Sagradas, tarimbados, experientes na área do ensino bíblico e teológico. Muito bem, se você está gostando dessa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da FAEST, do canal da FAEST Academia, e também não deixe de se inscrever no nosso canal para que nós possamos trazer mais conteúdo relevante e importante para a edificação espiritual dos nossos inscritos. Tópico 3, sobre a reação de Israel. Ponto primeiro, uma pergunta retórica. Na verdade, são 2 perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera a resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nessa passagem. Então, quando se faz uma pergunta retórica no texto sagrado, no texto da Bíblia, não é que está esperando uma resposta, é que a resposta já está implícita. Então, ele estava dizendo que o caminho de Deus não era correto, não era certo, não era reto, e que os caminhos deles que estavam certos. Na verdade, era o contrário. O caminho de Deus sempre foi certo, sempre vai ser. E o caminho do ser humano pecador, o ser humano que não serve a Deus, é sempre torcido, é sempre torto, sempre vai levar para o abismo eterno. Então, os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos. Ponto 2, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. Em Romanos 2,6 diz, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição. Deus é um juiz justo, Salmos 7, versículo 11. Então, Deus vai sempre julgar com justiça, com retidão. Não, o caminho de Deus sempre vai ser o correto. Nunca podemos duvidar da palavra de Deus, da justiça de Deus, da santidade de Deus e do amor de Deus também. Ponto 3, o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador, quanto mais, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Essa história se repete em nossos dias, porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Ou seja, a mesma coisa acontece hoje. Da mesma forma que aconteceu lá em Israel, em Judá, eles diziam que não eram culpados, porque a culpa era do pai deles, mas na verdade eles também eram pecadores, eles eram culpados também. Da mesma forma hoje, não podemos jogar a culpa em Deus ou em outrem,
pelas nossas próprias mazelas, né? Nós plantamos e colhemos, né? Muitas vezes plantamos vento e colhemos tempestade, e aí queremos acusar Deus de ser injusto conosco. Isso não é certo, né? Nós plantamos e colhemos aquilo que plantamos. Então, vamos ter muita coerência e muita sabedoria para não cairmos, né, nesse falso pensamento de jogar a culpa seja em Deus ou seja em outros, né, ou até nos nossos pais, como era o caso aqui dessa geração. Muito bem, chegamos então à conclusão desta lição de número 7, né, uma lição importante que fala da responsabilidade individual. O apóstolo Paulo fala isso também, né, que em Romanos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Né? A conclusão diz: depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico, o da salvação, é muito importante, continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Ninguém vai poder chegar naquele grande dia do juízo final e dizer que sou inocente, não é culpa minha, eu não sabia. O evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo anunciado em toda a terra há mais de 2000 anos. E até a volta do Senhor Jesus, o evangelho vai ser pregado e anunciado pelos cristãos, pela igreja cristã. E muitos aceitam e são salvos, muitos se arrependem dos seus pecados e são salvos, mas muitos também não aceitam e não querem saber e vão prestar contas das suas injustiças, da sua impiedade diante do Deus Todo-Poderoso, né, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla. Então chegamos ao fim da nossa videoaula da lição de número 7. Deus abençoe seus estudos, você que é professor da Escola Bíblica Dominical. Essa lição será ministrada no dia 13 de novembro de 2022. Né? E Deus abençoe então o seu preparo e tenha uma boa aula junto com os seus alunos. Deus abençoe e até a próxima videoaula, querendo Deus.